Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial ou informativo mensal de janeiro de 2023 do fundo BTG Pactual Corporate Office Fund, é o BRCR11, fundo de lajes corporativas. Então a gente vai ver aí o informativo mensal de janeiro, que tem informação de janeiro, de dezembro e de novembro, tudo numa miscelânea só, mas a gente consegue entender aqui através dos indicadores, dos números, aí como é que está o desempenho do fundo, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e FIINFRA, se inscreva no canal, tá? Ative as notificações, deixe seu like, e esse relatório eu vou deixar para você na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim também como o nosso link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá e encurta a distância, tá bom? Vamos lá então. Alguns números aqui, umas informações sobre o fundo, para quem não conhece, né? O fundo que investe em lajes corporativas, tem algumas políticas de investimento aqui em escritórios, né, comerciais, de lajes corporativas com renda no Brasil. E tem algumas políticas de gestão ativa elencadas aqui embaixo. Bom, o fundo tem desde 2012, tá? Um pouco mais de 10 anos de mercado, administrado e gerido pela BTG Pactual. E tem a taxa de administração aqui de 0,25 ao ano sobre o valor de mercado, que o fundo está em torno de 40% descontado no mercado, mais de 40% descontado no mercado. E tem uma taxa de gestão que hoje está praticando aqui 1,10, né, sobre um caráter aqui de desconto. Né, o normal é 1,5 e eles esticaram isso agora com 27% de desconto até 9 de 9 de 2025. Tá? Quantidade de emissões foram 7. São mais de 26 milhões de cota na base 100, tá? Então um fundo com mais de 2 bilhões de patrimônio líquido. Código de negociação BRCR11, prazo indeterminado e para investidores em geral. Alguns números aqui do fundo, então a gente vê aqui algumas diferenças em relação aos números aqui, ó. Esses números aqui indicam qual é a competência, tá? Esses valores aqui é a database de janeiro de 2023, então o valor de mercado em janeiro 1,58 bilhão de reais, valor de mercado 59,22, mas mês de fevereiro sendo negociado em torno ali de 56, 57 reais, teve uma pequena queda. Valor patrimonial do fundo quase 3 bi, né? 2,67 bi. Valor patrimonial, como eu falei, é um fundo na cota 100, R$100,35, então mais de 40% descontado no mercado. E o último rendimento foi 47 centavos, esse rendimento pago no mês de janeiro, referente a dezembro, né? Então, esses dois valores aqui, competência de dezembro, referente a dezembro, fechamento, tá? Dividend yield, então, anualizado 10,3%, é um fundo que anuncia no quinto dia útil, tá? Então, esse relatório sai antes do quinto dia útil, então, é um relatório, então, que fala em si o resultado ali de distribuição referente a dezembro pago em janeiro. Negociação diária no mercado secundário está em torno ali, foi em média 1,58 milhões de reais. Número de cotistas quase 158 mil cotistas. Eu não sou desses cotistas, tá? Não sou cotista do BRCR11, nunca fui, mas é um fundo que tem uma base bem grande, né? De cotistas aí. Vacância financeira do fundo atualmente está em 18,4 e vacância física pouco maior, 23,9. São 15 imóveis, entre imóveis diretos e indiretos, né, investidos através de outros fundos, né, e a classificação AAA é em torno de 80%. Bom, mais para baixo a gente vê aqui as últimas notícias. Então, Diamond Tower, obrigação. Então, a gente verifica aqui questão de endividamento, né? Então o fundo conseguiu prorrogar por mais 6 meses a carência aí da dívida, né, do fundo, do pagamento dos juros dessa aquisição que o fundo fez do Diamond Tower. Então prorrogou aí até 27 por mais 6 meses, né? Então não é 27 de julho de 22, mas vai até julho de 2023, se eu não me engano, tá? E no dia 27 também, além da prorrogação, eles conseguiram aqui modificar aqui o spread, né? A taxa DI aumentou bastante, então alguns fundos negociaram aí os seus CRIs indexados ao CDI, né? Quem estava com alavancagem, para reduzir pelo menos essa taxa aqui, essa taxa de risco, né? Então o CDI aumentou muito, ficou muito caro esses juros e acabam aqui
essas negociações aí são válidas, né? Até mesmo para o banco não ter inadimplência, né? Por parte de quem aí tem a obrigação com esse CRI. Aqui ele fala sobre análise de mercado, então teve aqui os principais casas, né, e tal, que em relação aí ao fundo, ao mercado, né? Ao mercado de lajes corporativas também. Então, na questão aqui em São Paulo, a vacância encerrou no seu melhor patamar desde 2020, ou seja, ela segue aí reduzindo a vacância, né? A gente também tem a questão que o estoque acabou aumentando, né, de oferecer de lajes corporativas aí no mercado, mas a vacância segue reduzindo. Mas no Rio de Janeiro ainda segue aí persistente a questão da redução da vacância, né? Então, a gente verifica que no Rio de Janeiro a gente vê alguns fundos principais aí, o KNRI, né, que tem ali a sua vacância concentrada, em sua maioria, 2/3 da vacância do fundo, que é baixa, mas é um fundo bem grande, estão em lajes corporativas que estão na cidade do Rio de Janeiro, então a gente vê aí a questão lá é um pouco mais devagar. Retorno aos cotistas, então a gente já falou sobre a distribuição, né, que a gente verifica que a cotação de mercado no mercado secundário fechou em 57,10, provavelmente no encerramento desse relatório, né? No mês de janeiro, né? 31 de janeiro, o que estava lá em cima é referente ao mês de dezembro, encerramento, né? E indicadores de mercado, a gente verifica que o fundo está com um desconto bem grande, 43,1% de desconto. Não estou dizendo que é uma oportunidade, mesmo porque o fundo não está rendendo aquilo que tem que render, está pagando 47 centavos por cota, né? Então o valor de mercado do fundo, quem pega o valor de mercado até que está com valor interessante a distribuição, mas a gente tem que ter cuidado, né? Qualquer vacância e qualquer problema em relação a rescisões contratuais, a gente pode ter um problema, né? Não é um fundo que tem endividamento alto, igual o risco que se tinha ali no XPPR 11, por exemplo, mas é um fundo que ainda tem ali, a gestão não está ativamente ali buscando algumas situações para melhorar a situação do fundo, né? A gente não está vendo as movimentações aí por parte da gestão para poder fazer com que os imóveis aí tenham um bom desempenho e reduza inclusive a vacância, né? Em relação ao que ele tem apresentado. Bom, a gente verifica a evolução da cota e o volume médio do mercado. Então o fundo tem aqui que encerrou em janeiro a 57,10. A liquidez média diária no mercado permaneceu ali no patamar de dezembro, né? E teve um aumento aqui em relação ao valor patrimonial do fundo, subiu aqui em torno de 10 centavos por cota. Mais para baixo a gente verifica a questão da evolução do número de cotistas, né? Então muitos aí acreditando numa retomada, então tem aumentado a quantidade de cotistas aí do fundo. Pessoas jurídicas têm diminuído, mas pessoas físicas têm aumentando aí a sua quantidade mês a mês. Desempenho financeiro e operacional, então o fundo aqui mostra que a vacância aqui do fundo está estabilizada praticamente, né? Não tem pico, uma variação tão grande. Picos de variação aqui desde maio, né? Então está concentrado ali abaixo dos 20% desde maio de 22. E os indicadores de resultado, a gente verifica aqui em dezembro, a distribuição foi de 50 centavos, né? O fluxo financeiro operacional foi de 40 centavos e o lucro contábil foi negativo. Então o fundo teve um prejuízo de 10 centavos por cota. Esse foi o prejuízo contábil, né? Mais para baixo aqui a gente verifica as informações financeiras que ainda estão sendo auditadas, então não está aqui apresentadas. A gente parte para o portfólio e a gente verifica as maiores vacâncias que continuam ali no Senesp, né? Centro de não sei de que, é o Senesp. E aqui também concentrada na Torre Almirante, né? Então eles têm área bruta locável bem relevante, né, no fundo, então tem um impacto grande na vacância aqui do fundo, né? Esse também que tem 25% de vacância nele, mas ele também tem um impacto bem significativo aqui no total, inclusive da receita do fundo, né? Tem aqui um percentual bem grande e o total da vacância do fundo atualmente, vacância física, 23,9%. Esses são os principais inquilinos nos imóveis do fundo.
Mais para baixo a gente verifica o portfólio ali, alguns gráficos, né? Então a receita por ativo, 72,9% vem dos ativos AAA, que é a maioria do fundo, né? É um ponto positivo. Receita por setor é bem diversificado aqui, 64%, mais concentrado é o financeiro, 16,8%. Receita por região, a maioria está em São Paulo, 70%, o fundo só tem imóvel em São Paulo e no Rio de Janeiro. E a composição da vacância, a maioria, 48% vem do Senesp, depois da Torre Almirante e do Diamond Tower. E mais para baixo a gente verifica ainda alguns indicadores de portfólio, índice de reajuste, a maioria IPCA 70%, né, seguida aí do IGPM com quase 30%, e um pedacinho muito pequeno de IPC-FIP, e a tipicidade dos contratos, a maioria contrato típico, 84%, quase 85% e 15% contratos atípicos, e eles vencem, né, quase metade vence só a partir de 2027, que dá uma certa estabilidade, pelo menos na metade da receita que o fundo recebe atualmente, né? E dentro dos principais locatários, individualmente, Petrobras tem maior participação aqui em relação à receita contratual do fundo. Mais para baixo a gente verifica a questão geográfica, né? Então o fundo tem aqui imóveis de São Paulo, são 10 imóveis de São Paulo, outros 5 no Rio de Janeiro, né? Então somando os 15 imóveis aí que o fundo tem na carteira, diretos e indiretos. Aqui a linha do tempo da evolução da carteira, né? Aquisições, vendas, e aqui a estrutura organizacional do fundo, né? Então BSC Fund, ele compõe aqui de imóveis indiretos, que tem participação aqui através de outros fundos imobiliários, e propriedades diretas são aqui 9 propriedades diretas e 6 propriedades indiretas através de outros fundos. Então é isso. Esse aí é o relatório gerencial do fundo BRCR11, fundo de lajes corporativas, segue muito descontado aí no mercado, está até com um provento aí estabilizado, ali próximos aos 50 centavos, né? Então, há valor de mercado, está até interessante, mas tem que ter muito cuidado aí, analisar bem esses contratos aí, né? E acompanhar o fundo, porque a gente tem, como eu falei, tem visto pouca movimentação da gestão para poder, né, girar, fazer com que diminua a vacância ou aliene aí venda os imóveis, né, em alguma oportunidade, para poder justamente dar uma sacudida aí no fundo, né, para poder dar uma diversificada também em relação à localização dos imóveis, né. O fundo está muito parado e essa vacância aí está bem firme ali, próximo aos 20%, a gente não vê ali redução e nem expectativa de melhora aí no fundo, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do BRCR11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.